Você já percebeu que às vezes o silêncio existe, mas a paz não? Por fora tudo parece calmo, mas por dentro existe um barulho constante? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Raízes de Luz, o encontro com a Palavra de Deus. Hoje nós seguimos na nossa caminhada sobre os frutos do Espírito. E o fruto de hoje se fala a paz. Então eu peço a presença do Espírito Santo no nosso meio, para que possamos, neste momento, estudar, entender, compreender e podemos entrar na presença de nosso Deus Todo-Poderoso. Gente, hoje, o fruto, a paz. A paz. A paz pode ser definida como a tranquilidade da alma e o bem-estar em todas as áreas da vida. A palavra paz em hebraico, ela se chama shalom. E o que quer dizer shalom ao mesmo tempo? É um sinônimo de harmonia, plenitude, de firmeza. É a sensação de tranquilidade e harmonia no relacionamento entre Deus e o homem. Então vamos ver na palavra onde fala para nós sobre a paz. Convido você, meu irmão, minha irmã, a buscar lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé, somos santificados pelo nosso Deus Todo-Poderoso. E onde eu quero chegar logo a mais? Lá no versículo 10, no capítulo 5 mesmo de Romanos, onde diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aqui identifica para nós que Jesus o quê? Ele veio e nos devolveu a paz. E como é que Jesus devolveu a nossa paz? Com a sua própria vida. Então Jesus veio e morreu por cada um de nós numa cruz. Concorda comigo? E o que aconteceu nesse momento quando Jesus fez isso? Ele uniu novamente a humanidade com Deus. Por quê? Porque a gente sabe que tudo estava separado. Nós já não éramos mais íntimo com Deus. Tudo isso se perdeu no meio do caminho. E por isso que Deus mandou seu único filho para realmente trazer para nós, em forma de Espírito Santo, essa presença de volta com o Pai. E não é algo que estamos falando de nós mesmos, é algo que nós estamos vendo na própria Bíblia. Jesus morreu por cada um de nós na cruz. Ele deu sua vida pela minha, pela sua, pela vida dos nossos. Veja o tamanho amor era esse. Tá bom, Fernando, e o que acontece com a paz? A paz é essa. Você confia ou você não confia em Jesus Cristo? Você confia que Ele te trouxe a paz? E o que é a paz? A paz é você descansar em Deus. É você entregar na mão dEle todas as suas preocupações, todos os seus sonhos, seus projetos, para que Deus possa conduzir cada um deles. E você sim poder viver em paz. Porque o que Deus quer de nós é o nosso coração. Mas Ele não quer um coração barulhento. Ele quer um coração harmonioso, silencioso. Como realmente acabamos de ver aqui. Harmonia, plenitude e firmeza. Tudo aquilo que falamos agora há pouco. Deus quer com que nós estejamos em harmonia, silenciosos para poder escutar o que Ele quer de nós. Porque quando nós entregamos para Ele todo o nosso projeto, Ele próprio nos conduz a fazer tudo o que nós necessitamos fazer em nossa vida. Mas Ele quer com que confiamos nele. E por isso que Jesus veio e deu a sua vida por cada um de nós, para deixar o Espírito Santo vir e conduzir a vida de cada um de nós, de todo aquele que busca o seu Pai. E essa é a verdadeira paz.
É você acreditar sem você ver. É você ter a plena certeza de que tudo dará certo. Claro, se tudo estiver dentro daquilo que Deus quer. Porque Deus é justo. Então ele vai fazer o que é justo. Logo mais à frente a gente pode ver também Romanos capítulo 12, no versículo 18, fala assim: empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Eu vos darei o que é justo, mas eu preciso com que você o quê? Com que você se esforce para viver em paz com seu irmão. Ou seja, se você tem alguma ira, se você está com mágoa, com raiva de algum irmão seu, vá se reconciliar com ele. Porque é isso que a palavra pede. Porque Deus fará a sua vingança. Mas do jeito dele, não é do nosso jeito. Do jeito de Deus, sempre vem com amor. Ele nunca vem com vinganças no sentido vingativo do nosso popular, vamos dizer. Não. A vingança de Deus ela é diferente porque ela é para ensinar o nosso outro irmão. Se ele pecou com você, ele vai fazer com que ele entenda e busque fazer de uma forma diferente para melhorar aquilo que ele fez. Para ele ressignificar aquela situação que aquele irmão causou na sua vida. E Deus fala claramente para cada um de nós: não irais com os vossos irmãos. Tenha seu coração em paz. Não guarde mágoa, não guarde rancor, porque eu vos farei justiça. E por que Deus fala isso para nós? Por que Jesus deixou escrito isso para nós? Lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 18. Porque Deus conhece o nosso caminhar, o nosso falar, o nosso agir. Deus conhece o mais íntimo do nosso coração. E aqui é claramente que ele fala: vocês não precisam fazer nada. Vocês apenas precisam esperar em mim. Ou seja, esperar em Deus. Essa é a verdadeira paz. A verdadeira paz é aquela que você realmente, lá dentro no seu mais íntimo do seu coração, você já entregou para Deus, você já pediu. E que você sabe que vai acontecer. Em Isaías, capítulo 28, lá no versículo 16, e fala assim para nós: por isso declara Jeová, o Eterno: eis que coloco em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crer em mim jamais será abalado. Por isso que eu te falo, a esperança, a fé, que é aquela que você confia, entrega e permanece confiante de que vai acontecer. Porque Deus falou para nós. E ele já fala no Antigo Testamento: quem crê em mim, eu farei. Então, se a gente entrega para Deus, ele sabe o que ele deve fazer. Ele sabe o que ele vai precisar fazer. A gente pode ir lá em Tiago, capítulo 3, no versículo 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Todo aquele que estiver em paz com o seu irmão, Deus fará acontecer. Então vamos junto fazer uma oração. Senhor, acalma o meu interior, organiza os meus pensamentos, tira de mim tudo aquilo que não é meu. Me conceda paz, me ensina a viver na tua paz. Amém. Juntos nós estamos caminhando nessa caminhada dos frutos do Espírito. Então compartilhe, não deixe de compartilhar e não deixe de deixar o seu like aqui para que mais pessoas possam também ouvir essa mensagem de hoje. Fernanda Catafesta,
Raízes de Luz.